Caros colegas representantes comerciais, minha saudação a todos que nos ouvem nesse momento. Estamos editando mais essa live em continuação às comemorações do Dia Pan-Americano do Representante Comercial. Esse ano, não realizaremos o 8º seminário do representante comercial, em virtude da atual pandemia. O evento foi postergado para março do próximo ano. Porém, não poderemos deixar de passar essa data tão significativa para a nossa categoria. Convidamos para a nossa apresentação de hoje 3 importantes representantes comerciais de nosso estado, em 3 diferentes segmentos, para que possamos entender o desenvolvimento da nossa atividade na área de intermediação de negócios e a importância da atuação de cada um de nós nesse novo cenário. Para entender esse novo cenário, estão conosco hoje Carlos Augusto Gabeche Pereira. Ele é representante comercial no segmento de utilidades domésticas, desde o ano de 2009, representando as empresas Neoflan do Brasil, Wikiwood, a Lumiarte Falcão, Anabel Cooler, Maquinox e Tecnocuba. Está conosco também o Carlos Conceição, representante comercial do segmento de confecções desde 2008, representando as empresas Primaior, Moda Plus Size, Cool Look, Suplex, Malha Collégia e La Fonte Jeans. Também está conosco Hildo José Guentes, representante comercial do segmento de alimentos. Ele é representante desde 2002. Ele representa a Piracanjuba em supermercados e atacados e a Tecnonutri para restaurantes e cozinhas industriais. Pois bem, para dar início a esse nosso bate-papo, nós convidamos o Carlos Augusto Gabeche Pereira, representante comercial, para dar início e falar sobre como o mercado está reagindo no seu segmento, Carlos Augusto. Uma boa tarde. Boa tarde, presidente do CORE, Roberto Salvo. Muito obrigado pelo gentil convite de participar aí para nós trocarmos experiências, né? E toda vez que ocorre esse tipo de coisa, eu lembro do meu pai, que lutava muito, João Carlos Pereira da Silva, para a qualificação profissional do representante. E ficava muito chateado quando ia para as convenções de venda e voltava dizendo que ouviu muita piada, muita coisa imprópria, vamos dizer assim, hoje no politicamente correto, e que poucos colegas tratavam da profissão, né? Falava futebol, de mulher e de outras piadas que não faziam ao assunto. Então, esse tipo de ação que o CORE está fazendo é extremamente gratificante, né? E eu sou um representante comercial por opção. E quando eu entrei de sócio na empresa lá em 77, 78, eu tive que fazer tudo para não ir para o quartel, para poder ficar com as representadas e o escritório do meu pai. E fiz a opção de ser representante comercial e ter a empresa, né? O nosso ramo ficou, no decorrer do tempo, vindo do brinquedo, especialmente em utilidade doméstica em presentes, né? Com essas representadas que nós temos hoje, algumas há mais de 10 anos já, né? E é um mercado extremamente amplo, bom, com pessoas de nível muito gostoso de trabalhar, porque inclui, vamos dizer, a casa toda, né? A utilidade doméstica e presente hoje inclui a casa toda. Ontem saiu um dado, se não me engano, da Federação de São Paulo, o comércio para casa aumentou 24% em julho. E hoje saiu um dado do IBGE que o comércio teve, em agosto, o maior salto de crescimento de todos os tempos, né? Não que tenha recuperado o que já se passou, né? Mas está dando um ânimo de que o comércio, apesar do desemprego, está retomando o seu nível, né? Na utilidade doméstica presente, hoje quem coordena, vamos dizer assim, o mercado brasileiro é a ABCAS, uma associação de industriais, né? E importadores e exportadores.
ela tem os dados aqui até anotei. Ó. Foram produzidos 38,5 bilhões de produção de produto, né? Que foram gerados por 20 mil unidades produtoras no país, num trabalho de 342 mil pessoas envolvidas na produção. Isso gerou uma receita de 83 bilhões de reais em vendas, num universo de 170 mil postos de vendas, bazar, ferragem, grandes redes, supermercados, especificamente de produtos de bazar e utilidade doméstica, né? Envolvendo, em termos de trabalhadores e pessoas, 2 milhões e 200 mil pessoas no segmento. Então, é um vasto segmento no Brasil inteiro, né? A gente tem aí os referenciais de mercado, tipo Tramontina, aqui, e que tudo que for relacionado à casa, eles possuem, o talher, como é que se diz, eletrodoméstico, a parte de ferragens para casa, todo esse segmento que relaciona a casa, eles têm. Então, o mercado de utilidades domésticas é muito amplo. Estávamos num ascendente para chegar quase a 90 bilhões de negócios, mas a pandemia chegou em 2020, deu uma trancada, já ali final de março, abril foi muito ruim, maio deu uma animada assim muito pouca em relação por causa do Dia das Mães, e realmente ela, a partir de julho, começou um ascendente no mercado de recuperação, né? E quem se beneficiou desse segmento foram as redes de supermercado, que se mantiveram abertas, e tudo que se relacionou à casa foi comprado, tudo. Eu vendo num segmento da UEC, aí Utilidades, em silicone, num dos segmentos da empresa, 6 mil rolos de massa eu vendi em 3 meses. Coisas em que não é o mais barato, coisa que extrapolou o mercado, né? Entre outros segmentos aí, a gente ainda está precisando atender, porque hoje o mercado, seja ele de utilidade doméstica ou com todo outro de brasileiro de produção, está faltando papelão, está faltando plástico e está faltando alumínio, né? O aço inox hoje eu fiz uma reunião de manhã com uma empresa Tecnocuba, aumentou 45%. Então, esse o segmento está passando ainda por um ajuste em função da pandemia, mas é um amplo segmento e um amplo, mercado para ganhar dinheiro, os colegas representantes também. Esse seria, inicialmente, assim, a ideia para a gente começar a conversar. Perfeito, grato. O Carlos Conceição, ele trabalha num segmento que foi bastante atingido por essa nossa pandemia, o segmento de confecção. E daí, Carlos, e o mercado como reagiu durante a pandemia no teu segmento? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, presidente Roberto e colegas que estão assistindo. Bom, o nosso mercado de confecções, né, que são lojas de confecções, ele já, desde 2015, as vendas já vieram decrescendo, né? Já é um mercado que já vem sendo impactado pela economia há vários anos, né? E com a pandemia, então, nem se fala. Tiveram que várias lojas fecharam, porque não tinham como manter abertas, né? Em função da pandemia, lógico. E é um mercado que por não ter, tem que ter, as pessoas têm que vir na loja, têm que experimentarem a roupa, né? Precisa disso aí. E por estar tudo fechado, não tinha como as pessoas comprarem. Mas, em função deles terem o WhatsApp e Facebook, né? Então, isso facilitou um pouco para essas lojas pequenas, né? Que eu atendo muitas lojas de bairros e pequenos comércios e médias empresas. Uma das empresas médias que eu atendo seria o Guine. A Guine é uma que ficou muito tempo fechada. Deu um transtorno enorme. Então, muitos pedidos que nós tínhamos feito, porque o nosso mercado funciona assim. Por exemplo, agora, não começou o verão, mas eu já estou vendendo verão desde junho. Desde junho a gente está vendendo verão, para ser entregue aí para outubro, novembro, dezembro. Então, os pedidos que foram para ser entregues em março, a gente já começou a vender em dezembro, janeiro. Quando entrou a pandemia em março, foi tudo parado. Os pedidos que tinham nas fábricas
As fábricas tiveram que segurar o pedido pronto lá, para saber o que ia acontecer. Então, foi um prejuízo para as lojas que ficaram fechadas e para as fábricas que estavam com a mercadoria toda parada em casa, né? Aí, o que aconteceu? Quando chegou o final ali de abril, teve uma perspectiva que as lojas iriam abrir de novo. Aí, os pedidos foram liberados, né? Porque tem Dia das Mães, que é uma das melhores vendas nossa, é Dia das Mães e Natal, né? Final do ano. E só que não teve abertura do comércio, né? E o pessoal recebeu mercadoria. Mas como são lojas pequenas e são lojas de bairros que tem muito acesso, assim, muito próximo ao cliente, porque lojas de centro, grandes centros, né, shoppings, o cliente eles não tem acesso ao cliente que nem tem a loja de bairro que está ali junto. Então, eles colocavam as vendas, a propaganda no WhatsApp, em Facebook, e o cliente comprava, ia lá, não entrava na loja, lógico, era só entregue para a mercadoria para o cliente, e muitos, o cliente iria, a própria empresa levaria, né? O lojista leva, que são lojas, como eu falei, que são pequenas, né? E então isso facilitou. E o outro, por incrível que pareça, o que se vendeu muito, que as lojas venderam muito nessa pandemia, né? E faz sentido, né? Pijamas, né? Calça de moletom, cama, mesa e banho, se vendeu muito, que a pessoa ficou em casa. Então, na confecção, as fábricas que tinham pijamas e moletons venderam bem. Isso, mas foi esses itens, bem dizer, né? Aí, por exemplo, setor de festas, não venderam, porque quem é que não? Ninguém está indo para festa, né? Então, foi um prejuízo enorme, né? Então, seria por aí, né? E a tua relação com o teu cliente e com a tua fábrica? Tu conseguiu fazer esse interrelacionamento? Conseguiu te comunicar melhor com esses clientes para melhorar um pouco a vida do teu cliente? Como é que foi Sim, essa? porque o representante, ele é um elo de ligação entre a fábrica e a loja, e o cliente, né? O representante sempre tem que, não é só chegar lá, vender e tirar um pedido. A gente tem que dar um suporte para a loja depois, né? Então, muitas lojas dessas tiveram problema com pagamentos, não venderam, não tinha como pagar, então a gente fez uma intermediação, né? A gente conhece o lojista, sabe a dificuldade, e as fábricas, na medida do possível, sempre auxiliaram, né? Então, como aos pedidos que foram, que ficaram, aquela fábrica podia, não cancelou o pedido, né? Não, então vamos esperar para ver o que as lojas vão fazer. Aí as lojas, quando chegou perto de achar que poderia abrir, as fábricas começaram a liberar. Então foi um motivo e dando prazo para o cliente também, né? Depois que receberam, né? Certo, então. Nós estamos também conosco essa tarde o Hildo José Quentes, é representante comercial no ramo alimentar. E como é que teve a continuidade durante a pandemia, o mercado nesse ramo alimentar aí, Hildo? Boa tarde. Boa tarde, presidente Salvo. Boa tarde aos Carlos, os dois Carlos aí, e para todo mundo que nos está assistindo. O mercado de alimento, eu não tenho, como se diz, de reclamar. O que aconteceu muito, num primeiro momento, assim que fechou, houve uma corrida muito grande para os supermercados. E, se pode ver, faltou produtos, tá? Chegava pessoas com medo que ia faltar, ia ter problema de desabastecimento, e chegava a faltar produtos, e as indústrias têm uma capacidade de produção e não conseguia atender até a própria demanda. E chegou do tipo assim, os caras queriam o pedido para ontem, né? Mas não tinha como atender no setor de supermercado. Como eu trabalho também com supermercado, com atacados, e indústrias que fazem a transformação, ou então o atacado que vende para supermercado ou vende para os restaurantes, e as minhas vendas também direto para o restaurante, essas, num primeiro momento, foram bastante afetadas. Porque eles fecharam, o próprio atacado não tinha onde vender, porque ele estava focado diretamente só no setor de alimentos, que é restaurantes. E ele sofreu, ele chegou a atrasar títulos, teve que fazer prorrogações, tá? E ficou uns mês e meio fechado e sofrendo. O mercado não.
O mercado só pedia para a indústria não tinha capacidade de atender toda a demanda que tinha, né? E como trabalha com leite e ele depende da matéria-prima, tá? E aí entrou no meio do caminho, entrou inverno, que já é tradicionalmente, tem uma boa redução. Se tem uma ideia, chegou num período de pandemia, teve uma redução de oferta de matéria-prima em torno de uns 5% e um aumento de consumo mais de 10%, então teve falta ali assim, então, no primeiro momento. Agora, faz uma questão de uns 3 meses, começou a normalizar, já não teve aquela procura muito grande que os caras pegavam, um consumo que era para 10 dias, chegava a comprar para o mês inteiro, às vezes até 2 meses. Tu via no supermercado, os caras enchiam o carrinho lá, tinha fila, que nunca tinha normalmente nessa época, antes da pandemia. E hoje já está, não vou te dizer que está igual ao anterior, mas já diminuiu bastante esse excesso de procura, as indústrias estão conseguindo atender a demanda, a necessidade, tá? E os atacados que estão trabalhando com o restaurante, eles tiveram que mudar um pouco o foco e agora estão voltando aos poucos também. Ótimo, isso. Carlos Augusto, uma palavra aí sobre como está o teu dia a dia agora, durante essa pandemia. Estamos, como é que é? Nos ressignificando, né? Porque antes a gente saía para visitar o cliente. Na pandemia ficaram os contatos todos virtuais, 95% contatos virtuais. Isso mais ou menos já ocorria no atendimento, por exemplo, com a rede Kamikado, com o próprio Zafari, que eu atendo muito bem eles, e eles são parceiros importantes de negócio. O contato já era mais virtual. E isso passou para, vamos dizer assim, para os outros clientes médios, e o pequeno sofreu muito aí na função desse interagir com o representante. O que anima nós, representantes comerciais, há uma pesquisa, se não me engano, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, em termos de Brasil, que 80% dos lojistas no Brasil depende do representante para ter produtos. Então, isso vai demandar ainda no tempo uma adaptação dos lojistas e nós, representantes, para esse contato virtual. E vai ocorrer o seguinte, que já ocorre nos Estados Unidos há muito tempo, é que seremos gestores de produtos nos clientes. Nós vamos lá para a loja, isso tem um contrato aí com fraldas e outros segmentos, por exemplo, na Walmart, que ele só emite o pedido e o fabricante cuida do ponto de venda, da sua comunicação, do estoque de loja, das trocas, tudo, e faz uma prestação de contas para o lojista para emissões de pedido. Isso está começando a ocorrer no Brasil com essa pandemia, essa mudança do presencial para o virtual, né? Então, tivemos que, eu particularmente, meio hiperativo, gosto de estar na rua, conversar com o gerente, com a chefe de setor do supermercado, fazendo contatos, vir para frente do computador e ter que se exprimir adequadamente para o cliente é uma mudança. É uma mudança cultural, é uma mudança de posicionamento. As grandes redes não estão tendo problema nesse aspecto. Stock, que a gente vende, Kamikado, o próprio Zafari, as maiores redes de supermercado do estado aí que a gente também atende, não tiveram tantos problemas em relação a isso. Mas o médio cliente está tendo problema porque geralmente o dono é o que cuida da loja, do estoque, do pagamento, gerencia tudo, e aí o tempo dele ficou curto. E a gente sabe aí, todos nós, que com o home office nós trabalhamos mais, né? Por exemplo, na terça-feira, um cliente de Bagé me ligou às 11 da noite, que ela estava na loja terminando uma série de coisas, e se a gente der essa vazão também, claro que educadamente falei o horário de atendimento da empresa, a gente não para de trabalhar, porque vai ter sempre uma demanda, né? Então, nós temos também fazer no virtual uma rotina de trabalho, né?
para isso aí. Então, estou hoje com uma equipe aí de uma empresa para fazer as minhas mídias sociais da empresa, que tem que voltar a fazer, que antes eu tinha feito meio amador, mas também passava tudo por mim e é complicado estar cuidando de tudo. Então, agora a gente está fazendo isso, vai lançar o site da minha empresa, as mídias sociais também dos produtos, fazer um canal de acessar os produtos aqui, já cair no portal das empresas, né? Nós temos um bom relacionamento, graças a Deus, com todas as fábricas, temos contrato com todas as fábricas, né? Então, isso aí mudou bastante, inclusive as fábricas, né? Que o gerente estava aqui de 2 em 2 meses e agora não venho mais, né? Nos encontramos, vamos dizer, as fábricas nas feiras de fevereiro e até agora não voltaram pela pandemia, né? Virtualmente temos que aprender a trabalhar agora. Certo, muito bom. E o Carlos Conceição, o teu dia a dia, Carlos, como está agora nessa pandemia? Como é que está sendo a tua rotina? Como é que tu diz alguma coisa para os nossos colegas representantes comerciais? Como é que tu te organizou? Ao contrário do colega Gabesh e o Hildo, eu necessito estar na rua atendendo clientes, porque como eu lido com confecções, ainda há necessidade dos clientes terem que olhar a mercadoria, eles precisam olhar, tocar. Então, eu ainda tenho que fazer presencial, né? Lógico que o primeiro contato do cliente vai ser para o Facebook, para o WhatsApp, né? Que é um primeiro contato para que a gente possa interagir com o cliente. Até porque tem várias lojas, principalmente lojas maiores, que tu não tem acesso com o comprador. Aí tu tem que achar um outro artifício para chegar no comprador. Depois que tu conseguiu entrar em contato com o cliente, aí não, eu preciso ver a mercadoria. Porque a gente tem vários materiais para poder mandar para o cliente mídia, né? Para eles olharem. Mas eles precisam de ver a mercadoria, né? Então, eu continuo tendo que viajar, tendo que estar presencial no cliente. Presencialmente. Com toda a proteção, né? Chegar no cliente com máscara, ter álcool gel, né? Geralmente, nesses atendimentos, não são muitos representantes mesmo, é um por vez. Então, a gente fica só eu e mais o cliente ou mais uma pessoa que compra junto, né? Então, na verdade, para mim, nesse aspecto não mudou muito, né? Mas vai estar sendo cada vez mais necessário, né? A gente tem que usar as mídias para se interagir com o cliente, né? Isso não volta mais. Porque esse processo todo que está tendo de ter as lives, de ter trabalhar em home office, isso já existia. Só que agora, com a pandemia, a coisa se acelerou. Então, e veio para ficar, né? Então, vários setores, o home office não vai deixar mais de existir. Talvez nem vai precisar mais em empresa, né? No meu caso, como eu falei, a confecções, ainda necessita que eu vá no cliente, né? Ainda assim, né? Certo. E, Hildo, o teu segmento de alimentos aí, como é que está o teu dia a dia? Bom, o meu segmento, eu posso dizer que no primeiro momento, 99% das empresas, eles comunicaram que não iriam atender, somente via remoto. Telefone, e-mail, WhatsApp, tá? E no primeiro momento eu pensei assim, mas o que vai acontecer? Eu estava acostumado, eu levantava cedo, visitava o cliente, depois voltava a digitar o pedido, ou voltava à tarde, visitava, depois voltava e às vezes chegava até a noite adentro, fazendo a parte burocrática. Agora com isso aí não, de manhã cedo já levanto, vejo os pedidos que alguns têm no portal, porque ou ele vem por e-mail, ou tu tem que ir no portal do cliente lá para retirar o pedido, aí tu já faz teu agendamento, tu já vê as correspondências, aquele serviço tu já vai fazendo contato paralelo, tá? Então, se tem uma reunião agendada, tu já faz o intervalo, tá? O que se tinha antes? Tu visitava o cliente, tu tinha que esperar na sala de espera e muita pouca coisa tu conseguia fazer ali no local. Tu podia fazer um contato, mas tu não podia falar porque tinha a colega do lado, tá? Então, tu ficava mais. Hoje já não. Para mim, na atual situação, melhorou bastante, tá? Porque eu consegui otimizar meu trabalho, tá? Eu faço meus contatos, tá?
utiliza as ferramentas que estão disponíveis e, paralelamente, eu tenho que responder uma reunião, tem uma videochamada para fazer, tá? Ou então um contato para fazer, e a parte burocrática que eu tenho que fazer, agendamento, o próprio pedido seu que tem que digitar, tem que fazer propostas, que antes tu não podia fazer no cliente. Isso, nessa parte, facilitou bastante. Tá certo. Presidente? Sim. Eu esqueci, eu não falei de outra situação que os dois colegas comentaram, referente à falta de produtos. Tá? No ramo de confecção está muito complicado. O tecido subindo e não tem. Então, tem vários pedidos aí. Os meus a gente está conseguindo manter em dia, porque a fábrica é antiga, tem um bom relacionamento com a fábrica do tecido, então a gente não está tendo falta. Mas eu sei de várias outras empresas, de outras fábricas que estão atrasando os pedidos. Então, isso é um fato muito, muito prejudicial. Isso que as vendas não estão assim alavancadas, né? Se tivesse, eu nem sei como seria, né? Então, só para comentar que não é só nos outros setores que subiu e que está em falta, né? O de confecção está passando pela mesma situação. Ótimo. Nós estamos recebendo várias perguntas dos nossos colegas aqui pelo chat, que fala sobre o futuro da profissão, né? Por exemplo, aí vale para todos nós, aí depois a questão da resposta. Uma delas que fala sobre o futuro da profissão é onde estarão as oportunidades do pós-pandemia nesses setores. Podemos começar, Carlos Augusto, onde estarão as oportunidades? E também, qual a expectativa do segmento, né, de cada um de vocês aí para o próximo ano? Então, onde estão as oportunidades e quais as expectativas? Aí eu procurei reunir aqui as várias perguntas que chegaram, juntando essas perguntas. Então, a questão das oportunidades para os segmentos e as expectativas para o próximo ano, para dar uma luz aí para os nossos colegas representantes comerciais. A oportunidade inicial, salvo o melhor juízo, né, uma linguagem jurídica, o doutor Cristian, se está vendo, vai entender isso, vai passar pela nossa atualização. Toma a liberdade de mostrar para o pessoal, esse aqui, dentro de todos os livros, é o último livro que chegou, o Aprendiz Ágil, né, sobre a nossa atualização para a nova situação que o mercado está colocando. E aqui ele diz assim, 4 tecnologias vão dominar o mundo dos negócios nos próximos anos e devem se tornar os principais motores da mudança. Uma rede móvel de alta velocidade, desenvolvimento de inteligência artificial, Big Data analítica, que aí eu acho que a gente tem que entrar nisso aí, e computação em nuvem. A Big Data é a gente compreender todo aquele nosso consumidor e o que o mercado vai fazer. Então, se for permitido, quem puder, Aprendiz Ágil, da editora Arquipélago. Nós temos que saber analisar o mercado. Vamos continuar casando, vamos continuar tendo casa, vamos continuar tendo filhos, e isso precisa, como é que se diz, uma estrutura para poder viver. O governo agora mantendo esse auxílio aí que ele está fazendo, ajuda muito aquelas pessoas de baixa renda. No nosso segmento, a classe A representa 13%, a classe B 36%, a classe C 31% e os outros institucionais 18%. Então, o mercado é muito grande num país de 200 milhões de habitantes, né? Então, o pós-pandemia vai ser separar o joio do trigo, ou seja, aquele cliente que se não se atualizou, não se preparou, não se atualizou no aspecto também de tecnologia, ele vai estar fora do mercado. Eu não tenho por que ir lá na loja da esquina, se é tudo complicado, é difícil o atendimento, se eu posso comprar em casa via internet e o cara entrega na porta. Estamos chegando aí com a Amazon no país, que vai modificar o consumo, entregando inclusive com drones, quer dizer, é uma coisa nova, e eu vou ter que ter capacidade daquilo que se fala hoje no mercado, que é a psicologia do atendimento. Nós vamos ter que, cada vez nós, representantes, conhecer mais o humano, cada vez mais o humano tratar do humano, porque a dor lá do comprador a gente vai ter que descobrir, vai ter que atender essa dor lá.
E esse pequeno comerciante ou médio comerciante, que se não se der conta disso, ele vai ser excluído do mercado, como já está ocorrendo, por uma série de fatores, inclusive fatores econômicos, né? E nós... Certo. Alô? Acho que... Travou. Travou, Gabesh. Trancou. Enquanto isso, vamos dar continuidade. Aí, hein, Carlos? E no teu segmento, como estão as oportunidades, essa pós-pandemia, e qual a expectativa do segmento para o próximo ano? Não foge muito ao que o Gabesh comentou, né? No ramo de confecções, cada vez mais vão ter que se interagir com o cliente através das mídias sociais. Isso é fato. Isso não volta mais, né? Então, a venda física vai continuar existindo, isso vai, mas junto com a mídia, junto com a mídia virtual. Isso vai continuar existindo, né? Só que as duas interagindo uma com a outra, né? No ramo de confecções, né, que eu vejo que está prosperando bastante, que muitos estão fazendo que não faziam, é as lives de venda. A pessoa pega e faz uma live de venda, e isso está surgindo bastante sucesso, né? E eu vejo que isso que está diferencial. Então, aqueles clientes que não estavam ainda virtual, trabalhando virtual, vão ter que se atualizar, porque senão vão ficar para trás. Quanto à figura do representante comercial, nós não vamos deixar de existir nunca, desde que a gente se qualifique, né? Trabalha honestamente com o cliente, né? Não seja meramente um vendedor, né? Que muitos antigamente eram, né? Nós temos que se atualizar e ser um elo, como a gente fala, um elo de ligação entre o cliente e a fábrica, né? É mais ou menos por aí. Certo. Hildo, então, dentro do futuro da nossa profissão, quais as oportunidades que nós teremos pós-pandemia e qual a expectativa para o próximo ano no setor alimentício? E já aproveitando também, qual o impacto que a inflação poderá ter no comportamento do cliente nesse ramo de alimentos? Bom, o mercado em si, o futuro, ele é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a gente não estava nem prevendo, tá, que ia surgir uma pandemia. Então, quem se deu certo, quem estava preparado ou estava investindo em si mesmo. O representante não vai acabar, tá? Isso aí é uma das profissões mais antigas e é das mais ainda respeitadas e que o pessoal está aceitando, né? O mercado em si, a inflação, ela vai sofrer um pouco porque teve muitos aumentos. A prova diz que semana saiu uma pesquisa, o feijão subiu, tá? Muito alto, o próprio leite, tá? E isso reflete no poder aquisitivo do consumidor. Vai faltar mais dinheiro para ele. Então, isso já se sentiu já. O aumento do dólar, maioria dos insumos são em dólar. Ou então, o produtor, tá, que dá alimento para as vacas, dá o leite, a maioria deles é insumo, ou é cotado em dólar, ou o produto é endolarizado, e o dólar subiu muito. Então, tem inflação muito grande. O que nós temos que fazer? Tá? Nós temos que se preparar, nós temos que se atualizar, tá? Porque o mercado tem muitas oportunidades, as oportunidades vão aparecer e o pessoal que tem capacidade vai ficar no mercado mesmo. Tá certo. Nós poderemos falar também alguma coisa sobre a qualificação e a atualização do nosso colega representante comercial. Para ti, Conceição, como fica essa parte de atualização do representante comercial para que ele possa fazer frente a esses novos desafios que nós vamos ter no futuro, tão breve futuro aí? Com essa pandemia, muitos colegas representantes tiveram a necessidade de se atualizar,
Quem não se atualizou vai, por exemplo, muitas reuniões online. Tem muitos que não sabiam como fazer, vão ter que aprender. Então, quem não se atualizar, não tiver atualizado, né, vai ficar para trás. Então, e o Core oferece várias oportunidades para isso, né? Nosso Core está aí para isso. Vai no próprio TV Core, já tem várias palestras que é dada, né? Como outras também são agendadas, né, com o representante, né? Então, isso que seria para o representante. Quem não se atualizar vai ficar para trás, né? Hildo, como é que tu vê essa questão aí da atualização, da qualificação do nosso colega representante comercial para fazer frente a esse novo normal, como está se dizendo aí hoje? Antes a gente estava acostumado a pegar a pasta e visitar o cliente, né? Era bem mais simples. Tem gente ainda que utiliza o bloco de pedido, tá? Vai anotando ali assim. Hoje já não, tu pega o tablet, tu digita o pedido, ele já está lá na indústria, tá? Muita gente não está nem sabendo como é que utiliza um aparelho desse, né? Então, se tu não se atualizar, tu vai ficar para trás. Tá? E isso tem muitos canais que ajudam para fazer isso aí. O próprio Core teve aquelas palestras, o ciclo de palestra, tem como fazer isso aí. E a própria internet te ajuda, tu tem que trabalhar com as ferramentas sociais hoje. Nessa atual situação que tu estás em casa hoje, ou em home office, tu tem que se atualizar, tu tem que saber como é que tu mexe no computador, como é que tu faz uma videochamada, uma videoconferência. Isso tudo é necessário. E também usar o próprio WhatsApp hoje, que para mim é um dos mais importantes que tem hoje. Certo, muito bom. Agradeço bastante a todos aí e deixaria um espaço aí para as considerações finais. Carlos Conceição, por gentileza, suas considerações finais sobre essa nossa live de hoje. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E é uma iniciativa ótima do Core, né? Para que todos os segmentos venham aqui e comente como está a situação de cada segmento, né? Ver as dificuldades, como estamos vendo, o que pode ser melhorado, né? E, como eu falei, referente ao representante comercial, né? Temos que atualizar. Aí muitos dizem, não, mas eu sei. Sim, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, falo muito em cima disso. A atualização e agradeço mais uma vez a presença. Certo. Carlos Augusto, nós estávamos discutindo aí sobre a questão do futuro da profissão, né? Em específico, a expectativa do segmento de cada um de nós e onde estarão as oportunidades no pós-pandemia. Agora, tu retornou aí, nós poderia dar continuidade? Vamos. Estão me ouvindo ou não? Tá, tudo tranquilo. Então tá. É que deu um pique de luz, aí Isso. tem que voltar o modem da net, aí demorou um pouquinho aí, minhas desculpas. Questão da tecnologia. É a tecnologia, né? Passa por o representante conhecer cada vez mais a sua linha de produtos, né, para poder trabalhar. Passa por melhorar o seu funil de venda, como se fala aí hoje atualmente, né? Melhorar, vender mais a sua linha de produto no cliente com um ticket médio maior, aqueles que giram, né? Me lembro do meu pai também nesses aspectos de venda, fazia muito negócio ali no Haiti, na Avenida Otávio Rocha, aqui em Porto Alegre, tomando cafezinho com o cliente, vários deles, me lembro aqui da Hobby Brinquedos, e diziam assim, Silva, faz o pedido, mas só daquilo que vende. Hoje, cada vez mais, nós vamos precisar de produtos que vendam, né? Que tenham relevância, tenham algum protagonismo na vida das pessoas, inclusive na nossa, porque isso vai reverter, melhor dizendo, em comissões, né? Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa, né? E ver cada necessidade ou dor do cliente que nós temos atendido. O supermercado, a rede supermercado tem uma necessidade, o bazar lá do interior tem uma necessidade, o próprio bazar aqui nos bairros tem um tipo de necessidade e a gente não pode generalizar. Então, nós vamos ter que, pós-pandemia, alguns pessimistas dizem
que nós vamos voltar os mesmos ou mais egoístas. Eu sou mais otimista. Tanto que no início da pandemia, a filantropia, a caridade cresceu bastante, porque a gente sentiu a dor do próximo. E o pós-pandemia vai ser isso mesmo. Nós vamos ter que, como sendo os grandes propagadores de novidade para o comerciante no interior, em todos os estados ou na própria cidade, compreender a dor e levar soluções. E, às vezes, levar solução para o cliente é não vender, porque ele pode estar atrapalhado financeiramente, pode estar atrapalhado em termos de estoque, em termos de logística, e, às vezes, é preferível não vender e dar tempo da organização para que se tenha retorno. Após pandemia, eu vejo muito beneficente para o mundo inteiro. Todas as crises cíclicas que o mundo passou, o pós sempre foi virtuoso. Eu estou apostando nisso, nos preparando, porque a gente tem também promotoras, tem outros vendedores nesse circuito de negócios nosso aqui. Nesse período, vi muitas lives de negócio, li bastante, ou seja, me preparar para que eu não seja inferior ao comprador na hora da necessidade dele. Ah, tu já ouviu falar nisso? Não, não ouvi. Vou fazer. Aí eu já perdi tempo. Hoje é isso, né? É que nem desfile de moda aí do nosso colega Carlos Antônio da Conceição. Faz o desfile de moda, vão ter pessoas que já vão sair com a coleção. Outras, uns 6 meses depois. E outra até um ano e meio depois. Mas já passou, né? Então, nós temos que estar atualizados para isso e, por isso, essas lives, essa troca, esse compartilhamento de ideias é muito benéfico aí. Perfeito. Hildo, as suas considerações finais da nossa live de hoje. Bom, eu agradeço a oportunidade, embora eu sou vendedor, eu não sou divulgador de live, então tem-se algumas coisas diferentes. É complicado isso aí, mas eu tenho uma ligeira impressão que nós vamos sair dessa aí melhor que a gente entrou, tá? Nós sofremos bastante, tá? Aquela parte do humano, tá? Eu acredito que nós estamos bem, mas teve muita gente que sofreu e continua sofrendo ainda, tá? Então, essa é uma parte que eu acho que nós temos que rever o nosso pensamento. E se nós não atualizarmos também, nós vamos sofrer mais ainda. Então, que sirva de lição essa pandemia, que ainda nós não estamos no pós, a gente acha que vai se resolver. Nós não sabemos exatamente quando que termina isso aí. Tá? A esperança é na hora de uma vacina, aí sim, embora já tá se flexibilizando bem mais, o pessoal já está saindo mais, mas tem que sair, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pode estar dizendo, para mim não acontece, mas ele pode estar, ou ele, tá, não tem nada com ele, mas ele pode se contatar com uma pessoa que tem um parente que tem algum problema, e aí volta de novo. Então, o problema, assim, para os 90%, não acontece nada. O máximo que vai ter é um gosto amargo, ou então uma febre. Mas e aqueles outros 10%? Tá? Esses ainda podem sofrer bastante ainda. Então, esse nós temos que tomar muito cuidado também. Então, vamos evitar. Se nós vamos sair com cuidado. Tá? Vamos evitar o máximo possível de aglomerações. Se tem que fazer, faça, mas evita fazer o mais em cima disso aí. Mas eu acredito que no ano que vem nós vamos superar melhor ainda e o mercado vai ser grande ainda. E agradeço a participação de todos ali e obrigado pelo convite aí. Certo, nós que agradecemos aí. Carlos Augusto, algumas considerações finais? Não, só agradecer a oportunidade aí de trocar, de compartilhar e que devemos continuar nessa linha aí. Eu lembrei agora que eu muito tempo viajei com, como é que se diz, o colega Albino da Arte, que é uma indústria de aramados. O pessoal diz, como é que vocês fazem isso, que são concorrentes? Não, concorrente é o mundo inteiro, né? Nós temos que nos ajudar. Então, ia, por exemplo, em grandes redes no interior,
que ele não vendia, ia junto para abrir mercado, ou ele ia nas grandes redes que ele vendia, eu não vendia, ele me levava junto para a gente abrir mercado. Ou seja, se a gente compartilhar conhecimento, postura, atitude, o pós-pandemia, que, como o Wildo falou, não se sabe quando será bem melhor. Né? Certo. Nós recebemos algumas questões aqui que nós vamos responder, então, no chat e responder no e-mail do pessoal que mandou aí. Além das questões que respondemos agora ao vivo, vamos responder também essas outras. Pois bem, agradecemos a todos que nos acompanharam nessa live, em especial aos nossos colegas que dispuseram de um tempo para compartilhar um pouco de sua experiência com a categoria. Mais do que oferecer um produto, o representante comercial também é um prestador de serviços, quando proporciona atendimento diferenciado. A informação de qualidade e conexão com outros profissionais é fundamental para apoiar o fortalecimento do segmento em que atua. Informo que todas as questões abordadas, então, pelos colegas, serão respondidas via e-mail do representante. Nós teremos uma nova live no dia 15 de outubro, com outros segmentos, com outros colegas que se dispuseram também a participar, a dar a sua contribuição para que todos nós tenhamos aí uma boa perspectiva aí para o nosso futuro. Desde já agradeço a todos, realmente, né, aqueles que nos acompanharam pela internet aí, e especialmente os nossos colegas, o Carlos Conceição, o Wildo e o Carlos Augusto Gabeste Pereira, que dispuseram desse tempo aí para abrilhantar a nossa tarde aí. E dizer também que vai estar na TV Core, né, para aquelas colegas aí que não dispuseram o tempo agora de assistir, poderão assistir na TV Core. Muito obrigado, minha saudação a todos e boas vendas. Obrigado. Obrigado. Não podemos esquecer de vender, né? Não podemos esquecer de vender. Não esqueçam de vender. Abraço. Igualmente.